Ele que está desaparecido desde sábado na cidade de Bela Vista do Paraíso. Ontem, ao longo do Balanço Geral, você acompanhou lá no Ribeirão Vermelho as buscas da família, a informação de um corpo encontrado. O pai chegou a reconhecer e dizer: meu filho é o Alaor. Só que à tarde teve uma reviravolta nessa história, tá? O corpo não era do Alaor, que permanece desaparecido. O corpo era do Gustavo, que é de Florestópolis, uma cidade vizinha a Bela Vista do Paraíso. O Gustavo, 20 anos. Ele tem problemas psiquiátricos. Teria arrumado encrenca, arrumado confusão com um montão de gente. E ele foi encontrado com pés e mãos. Ele estava amarrado. E ele estava, de acordo com a necropsia que foi feita no IML, com uma marca de uma pancada que ele recebeu na cabeça. Então vamos lá, para você entender essa história, você que estava comigo ontem e acompanhou todos os detalhes desse caso no nosso Balanço Geral. O Alaor, que desapareceu sábado, segue oficialmente desaparecido, tá? Não se sabe dele ainda, as buscas continuam, a família segue desesperada. O Gustavo, que tinha sumido anteontem, e ontem a família estava desesperada pela manhã, tentando encontrar, tentando buscar informações. Era o corpo dele que estava nesse ponto do Ribeirão Vermelho que você está vendo aí. Era o corpo dele que estava aí quando familiares, pessoas próximas ao Alaor, disseram: olha, encontramos o corpo do Alaor. E aí tem uma outra possibilidade até, tá? É óbvio que isso é um trabalho para perícia, mas lembra que aquela ponte lá sobre o Ribeirão Vermelho tinha marcas de sangue? O sangue que estava lá pode ser do Gustavo e não do Alaor. Olha essa história, tá? Bota a imagem dos dois aqui para mim. Eu tô nesse momento com uma equipe lá na cidade de Porecatu. Juliano, mas como é que Porecatu entra nessa história? O Gustavo, morador de Florestópolis, está sendo velado nesse momento em Porecatu. Ele vai ser sepultado lá. Daqui a pouquinho, o nosso Leonardo Pelisson vai entrar de lá ao vivo, trazendo as informações, conversando com a família, sabendo se ele estava sendo ameaçado, o que é que se tem de detalhes. Uma coisa é importante dizer, tá? De acordo com a perícia, o corpo do Gustavo foi encontrado sem água nos pulmões. Juliano, o que isso significa? Que ele foi jogado na água, já morto. Sim, ele não morreu afogado. Não tinha água nos pulmões, ele não aspirou essa água, ele já estava sem vida. Então daqui a pouquinho o Léo vai falar com a família dele, direto da cidade de Porecatu. Já o Wesley Lemos, ele está nesse momento na delegacia. Ele conversou agora há pouco com o delegado que está acompanhando informações do desaparecimento do Alaor. Ele já vai trazer os primeiros detalhes. A gente está terminando de preparar essa entrevista para mostrar na sequência, Wesley. Eu queria que você falasse um pouquinho do que é que o delegado te disse. E já fica à vontade para chamar a reportagem que a gente preparou, mostrando essa reviravolta. Ontem, durante o BG, você junto com a família, correndo, a gente acompanhando, em meio àquelas estradas de terra, a informação do encontro de um corpo, o próprio pai do Alaor. Bota a foto do Alaor aqui do lado para mim, presuntinho, por favor. O próprio Alaor dizia o seguinte, o próprio pai do Alaor: é o meu filho. Aí à tarde vem a informação, à tarde vem a reviravolta e a informação de que não era o corpo do filho dele. Me conta o que é que o delegado te falou e, na sequência, já pode chamar essa reportagem que vai mostrar para o telespectador como é que as coisas aconteceram, para o meu amigo, para a minha amiga que está em casa, como é que tudo foi mudando, né, Wesley? E é assim, o corpo que estava lá é de uma outra vítima, ou seja, a gente pode estar diante de dois crimes, mas oficialmente, nesse momento, o Alaor é desaparecido, né, Wesley? Bom dia. É isso, Juliano. Bom dia para você, bom dia a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Nós estamos em frente à delegacia de Bela Vista do Paraíso. Agora há pouco, uma entrevista exclusiva com o Dr. Marcos Rubira, que é o delegado titular aqui da delegacia. Para vocês terem ideia da repercussão do caso Alaor, como um caso realmente ganhou uma proporção gigantesca e também preocupa a Polícia Civil, o Dr. Marcos Rubira estava em férias, estava viajando, ele interrompeu as férias dele para voltar à delegacia. Ainda tinha mais 20 dias de descanso, mas ele voltou para poder dar, enfim, para poder ficar nessa investigação de muito perto. Ele conversou com a gente e trouxe alguns detalhes importantes. Entre eles, eu já vou adiantar para vocês: o celular
do Alaor está com a Polícia Civil. Ele não saiu com o celular de casa, o celular estava carregando. Algo que é muito importante para a investigação, viu, Juliano? Porque investigadores vão analisar, inclusive, mensagens, enfim, os arquivos ali desse celular e podem trazer, né, novas pistas para este caso aqui na Delegacia de Bela Vista do Paraíso. Ontem, como você bem colocou, né, nós estamos fazendo a cobertura do caso Alaor desde o início, estamos muito perto da família. Agora há pouco, inclusive, estava conversando com a tia desse jovem de 18 anos que desapareceu no sábado de manhã, por volta das 8h30, a última vez que ele foi visto. Depois ninguém mais sabe para onde ele foi, inclusive a moto dele ainda não foi encontrada. E tinha um outro desaparecido em Florestópolis, o corpo foi encontrado. A princípio, o pai do Alaor acreditava que era o filho dele, mas teve uma grande reviravolta, como mostra agora a repórter Silvia Vilarinho aqui na tela do Balanço Geral. Vamos assistir. Familiares e amigos à espera da remoção do corpo. O que era para ser um momento de dor se transformou em esperança. Logo após o corpo ser retirado do rio, a família teve a certeza: não era o Alaor. Eu já tinha falado a hora que eu cheguei. Falei, não é o meu menino, gente. Não é. Meu menino não tem mancha branca no braço, gente. Meu menino pode estar vivo, gente. O pai do Alaor, muito emocionado, se solidariza com a família do jovem encontrado morto, mas com a reviravolta do caso, ele segue com esperanças de ainda encontrar o filho. Uma esperança, graças a Deus, que, né, Deus que conforta essa família aí, conforta nós também, porque o meu também está sumido, então nós não esperamos que vai achar. Mas graças a Deus, não foi ele, agora nós temos esperança de encontrar vivo. O delegado Bruno Rocha, que acompanhou no local a remoção do corpo, já garantiu que realmente não é o Alaor e o desaparecimento segue sendo investigado. A gente ainda não está comentando dos resultados, em virtude justamente da gente ainda não ter essa certeza de qual crime a gente está tratando, né? Então é preferível estrategicamente não adiantar as investigações. Agora são dois mistérios: o que aconteceu com o Alaor e quem deixou o corpo desse jovem no rio. A gente ainda não tem a identificação, a gente não sabe, não tem desconfiança de quem pode ser esse indivíduo. É um novo corpo aí que foi localizado no rio, aqui nesse município que aparentemente é Florestópolis. Sendo assim, a gente vai passar essa situação para a Delegacia de Porecatu, que responde pela cidade de Florestópolis. Tá aí os detalhes desse caso, tá? Essa reviravolta completa. Bota a foto dos dois aqui de novo. Para você que está chegando agora ao BG, sim, tinha um corpo lá no Ribeirão Vermelho ontem, mas não era o corpo do Alaor, tá? O Alaor segue desaparecido. Era o corpo do Gustavo Henrique Pedroso dos Santos, de 20 anos, que desapareceu anteontem, tá? O Alaor já está desaparecido oficialmente há 6 dias, tá? O Gustavo, mostra ele aqui. O Gustavo, a informação que a gente tem é de problemas psiquiátricos, ele passava por atendimento, ele teria arrumado confusão com um monte de gente, ele estaria sendo ameaçado por essas pessoas e ele foi encontrado com pés e mãos amarrados e ele estava com uma pancada na cabeça. O pessoal do Instituto Médico Legal encontrou isso, tá? O Wesley tá acompanhando o caso do Alaor, daqui a pouco o Léo vai falar de Porecatu, onde está sendo velado agora o Gustavo, a família tá lá, todo mundo lá. Mas vamos lá, Wesley, com relação ao Alaor, o delegado já ouviu muita gente, né? Já conseguiu o celular para poder periciar, mas tem algo que é muito importante. Pega aquela imagem da moto, por favor, presunto. Aquela imagem que mostra o momento em que, no sábado pela manhã, o Alaor chega, ele tá... Como é que chama essa moça que estava com ele, Lu? A Jamile, né? Que a gente ouviu ontem com exclusividade aqui, ó. Ele se despede dela, eles passaram a noite juntos. Ele dá um beijinho nela aí e vai embora. Essa moto que estava com ele no sábado pela manhã, ele sumiu com esta moto. E até agora a moto não foi encontrada. Para a polícia também é importante, até para saber, né? Ah, levaram a moto, mataram ele está sendo mantido em cativeiro por alguém. Por que a gente está falando dessa possibilidade da morte? Porque a própria mãe, na entrevista que deu aqui no início da semana pro Wesley, disse, ó, eu não acredito que meu filho esteja vivo, porque ele estava sendo ameaçado. A moto, nenhuma pista ainda desse veículo, né, Wesley?
Até agora a moto não foi encontrada, algo que reforça ainda mais esse mistério aqui em Bela Vista do Paraíso. Inclusive, Juliano, há dúvidas, né, se essa moto saiu ou não da cidade, tudo isso está sendo apurado, ou seja, será que o Alaor foi por alguma estrada da região para outra cidade? Inclusive, a família chegou a falar em entrevista aqui na RIC TV que ele costumava ir no sítio de uma avó aos sábados, mas ninguém sabe se ele realmente tomou esse rumo ou não. É algo que está sendo investigado a partir de agora. Em relação às testemunhas, aqui na delegacia de Bela Vista do Paraíso, 15 pessoas já foram ouvidas, ou seja, são pessoas próximas ao Alaor, são familiares, são vizinhos, são amigos, para a polícia conseguir fazer ali os últimos passos antes do desaparecimento, para entender o que aconteceu com esse jovem de 18 anos depois de sábado. Uma outra informação importantíssima, o celular dele está com a Polícia Civil. É algo que intriga a todos, por quê? Como você vai sair de casa hoje em dia, né? Nós estamos em tempos que todo mundo sai com o celular no bolso, todo mundo anda com o aparelho celular. É algo que chama atenção até da própria Polícia Civil, porque ele não estava com o celular, mas o aparelho celular ficou carregando a casa dele na tomada. Então agora o celular foi apreendido e está sendo também analisado aqui na delegacia. Juliano. Espera um pouquinho, o que você está me dizendo aqui, ó. Vamos lá. Tem aquela imagem que mostra ele chegando ali às 8 da manhã, deixando a Jamile. Ele teria, então... Vamos lá, gente, vamos analisar o que o Wesley disse. Vem cá, por favor. Ninguém hoje sai de casa sem o celular. A gente esquece o celular em casa, a gente dá um jeito de pedir para alguém buscar, a gente paga um motoboy para buscar pra gente. Ninguém fica sem o celular hoje em dia porque tá tudo, a nossa vida tá aqui. Redes sociais que a gente usa o tempo todo, mas está o nosso e-mail, estão os nossos documentos, o nosso aplicativo de banco. Ou seja, Wesley, provavelmente, eu estou pensando no que acontece com todo mundo. E quem está em casa, você concorda comigo, meu amigo, minha amiga? Ele iria voltar para casa, porque a Jamile disse em entrevista para o Wesley que ele chegou até a casa dele, estava ela, um amigo e o Alaor, das 4 da manhã até as 8 da manhã. Bota aqui a imagem, por favor, para eu dar uma olhada no reloginho. Naquele momento, 8 e pouco, deixa eu ver o horário certinho que está aí no relógio, ó. 8h39. Nesse momento, Wesley, ele deixa a Jamile ali, ele está com a moto, provavelmente ele voltaria para casa, porque ninguém vai sair de casa e ficar um dia inteiro longe do telefone celular, né? E o que chama atenção também na entrevista da Jamile, que ela concedeu aqui ao jornalismo da RIC TV, ela fala: encontrei o Alaor por volta das 4 horas da madrugada, que é a informação que você trouxe agora também. Estava ela, a irmã dela, um amigo do Alaor e o Alaor. Porém, essas outras pessoas foram embora e ela acabou amanhecendo ali na casa, somente ela e o Alaor. Depois, às 8h30 da manhã, ele disse para ela: olha, você vai precisar ir embora nesse horário, porque a minha mãe vai vir aqui em casa para lavar as minhas roupas. Ou seja, a mãe dele chegaria lá na casa por volta de umas 9, 9h30 da manhã. Isso foi o que o Alaor disse para a Jamile, segundo a versão dela. Então, o que chama atenção, né, Juliano? Ele sai sem o celular. Depois ele voltaria para casa, né? O que você colocou foi muito bem, inclusive essa análise, até porque ele passou também, depois que ele deixa a Jamile, conforme o relato do pai dele, em uma distribuidora de bebidas, onde estava o pai, onde estavam outras pessoas, e ele conversou com o pai. E ele não falou nada para o pai: olha, eu vou para um lugar diferente, nada assim. Ou seja, ele não demonstrou que estava indo para outro lugar diferente. Então, o que aconteceu desse trajeto, quando ele deixa Jamile e desaparece, é o grande mistério, né? Onde que ele foi? Ele passou, conversou com o pai, depois não foi mais visto. É um jovem de 18 anos que até agora segue desaparecido aqui em Bela Vista do Paraíso. Ontem você conversava com o pai lá às margens do Ribeirão Vermelho, o pai chegou a reconhecer o corpo como se fosse do filho, e é importante dizer, o pai teria conversado com o Alaor, depois daquelas imagens que a gente tem, até então o que se tinha para a polícia era, não, as últimas imagens do Alaor antes do desaparecimento são aquelas, e ainda são, as imagens das câmeras de segurança, mas o pai... ele teria conversado com ele depois disso. Ele deixou a Jamile ali, pegou a moto e passou no lugar para encontrar o pai. É isso, né, Wesley?
É isso, conversou com o pai dele, foi uma conversa bem rápida. Ele disse para o pai, inclusive brincou ali que poderia ir para 1º de maio, mas isso não foi afirmado, ele não disse que iria, era apenas uma brincadeira. Então fica esse mistério, né? O que teria acontecido com o Alaor depois da conversa com o pai dele? Em relação a câmeras de segurança, Juliano, também são sempre fundamentais e importantes nas investigações da Polícia Civil. Essa câmera da Jamile, né, ali sendo deixada num lugar que é conhecido como Parada, aqui em Bela Vista do Paraíso, é um estabelecimento comercial que fica bem na entrada da cidade, e ela disse que ela que combinou com a Alaor. Me deixa lá na parada porque eu vou encontrar algumas amigas. De lá ela teria ido para uma padaria com umas amigas e depois teria ido para a casa dela e não sabe o que está acontecendo, segundo a versão dela. E agora, então, a polícia busca aqui na cidade por novas câmeras de segurança. Inclusive, investigadores da Polícia Civil estão a todo momento rodando as ruas aqui da cidade para tentar entender qual foi o caminho feito pelo Alaor. Você que está assistindo o Balanço Geral, nós sabemos que neste momento praticamente toda a cidade aqui está nos assistindo, né? Muitas pessoas vieram falar com a gente aqui nas ruas. Se você tem uma câmera de segurança em casa, sábado, por volta das 8h30, 9 horas, 9h30, é importante consultar a imagem. Se você viu o Alaor passando na imagem da sua câmera de segurança, ligue para a polícia, que é muito importante, né, Juliano? Ó, vamos fazer o seguinte, Wesley. Eu vou mostrar agora a entrevista que você fez com o delegado agora há pouco, mas vem cá, já quero dar uma missão pro Wesley. Eu sei que já você vai conversar com a família do Alaor. Eu não sei se você tem essa informação, de repente você tem aí em mãos também. Eu queria divulgar aqui a placa dessa moto. Eu queria divulgar detalhes dessa moto, a cor, tudo certinho, porque a imagem que a gente tem está em preto e branco. E de repente com essas imagens, de repente com essa informação da cor da moto, da placa, tudo certinho, a gente consegue ter informações do paradeiro da moto. Por quê? Sabendo onde está a moto, esse é mais um elemento para a polícia seguir com a investigação e encontrar o Alaor. Você já tem essa informação, Wesley, com relação... Ô, Lu, anota pra gente colocar aí no GC, colocar aqui embaixo nas letrinhas na tela. O Wesley já tem essa informação da moto. Que moto seria, a cor, a placa, tudo certinho. Por favor, Wesley. Olha só, Juliana, eu acabei de receber aqui, inclusive, 2 fotos desta moto aqui da família. Eu vou encaminhar no nosso grupo de jornalismo aqui da RIC TV e depois da entrevista do delegado você pode voltar, inclusive, com essas imagens que já estão aqui em mãos no meu celular. Vou encaminhar para você, então, agora neste momento, inclusive, que muito importante essas imagens também para a investigação. Então, o que é que disse o delegado agora há pouco? Ele falou com exclusividade com a equipe da nossa RIC TV sobre o que é que a polícia já sabe sobre o desaparecimento do Alaor. Esse jovem, um caso que intriga toda a nossa região. Enche a tela. Nós já tivemos dezenas de pessoas ouvidas, né, a respeito dessa situação do desaparecimento do jovem Alaor aí. A equipe está na rua em diligências, né. Infelizmente a polícia não pode passar maiores detalhes a respeito da investigação para não comprometer o resultado útil dela, mas o que a gente pode afirmar é que tudo o que for possível e impossível a polícia vai fazer. Inclusive eu estava, né, em período de férias e fui cancelado as férias, então eu retornei antecipadamente para acompanhar pessoalmente a investigação do caso. Doutor, neste momento, né, a família chegou a realizar buscas ali perto de um ribeirão, o corpo de uma outra pessoa foi encontrada, mas neste momento não tem um rumo assim para novas buscas, né? Neste momento tudo ainda está sendo estudado em relação a isso, ou é diferente disso que eu disse? A gente tem algumas linhas de investigação, né? Então a gente não pode descartar nenhuma das linhas ainda. É realmente um caso de maior complexidade, né? Mas a gente não pode descartar nenhuma linha de investigação por hora. Para a gente conseguir... Qualquer informação pode atrapalhar. Inclusive, tivemos informações de fake news, né? E isso atrapalha muito a investigação da polícia. Dentre essas linhas de investigação, o homicídio também está sendo considerado, doutor? É considerado, sim. O homicídio ele é considerado. O homicídio, acidente de trânsito, eventualmente um desaparecimento em que ele mesmo se propôs a isso, mas é um caso complexo. É um caso complexo que a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. De
denúncias são importantes? Totalmente. Qualquer tipo de denúncia ou informações, né, a respeito do jovem são muito bem-vindas pela polícia, né? A polícia, infelizmente, não tem uma bola de cristal. Então, assim, qualquer informação que a população tem, ou alguém que tenha visto, que o conheça, venha até a delegacia e passe essas informações para nós, que vão ser bem-vindas. Até agora também nem sinal da moto, né, doutor, que estava com ele? Exatamente. A motocicleta que estava com ele também não tivemos vestígio, né? Em que pese todas as diligências que nós estamos fazendo, inclusive nas cidades circunvizinhas aqui do município de Bela Vista. Doutor, dentro do que o senhor pode, claro, falar neste momento, mas o Alaor, ele tinha algum envolvimento com o mundo do crime, algum passado do mundo do crime, ou isso ainda está sendo apurado? Isso ainda está sendo apurado, né? Mas a gente também não quer passar esse tipo de informação ainda a respeito da conduta da própria vítima. Então isso ainda está sendo objeto de investigação. Ó, atenção, gente. Bota pra mim a imagem que o Wesley mandou agora da moto. A gente não tem a placa ainda, tá? Nós vamos falar com a família do Alaor e vamos trazer essa informação pra você na sequência. Ele acabou de mandar no grupo aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra ver só um pedacinho da placa aqui, hein? Um pedacinho só, BZK, e dá pra ver que o final é 68, né? Que moto é essa, gente? Me ajuda aí, por favor. É uma CG Titan? Chumbo, é isso? Seria uma CG Titan chumbo? Tô vendo aqui, ó, BZX, né? BZX, tô vendo que o final é 68 da placa. Uma CG Titan, por essa imagem dá pra ver melhor aqui, ó, não tem a placa porque tá tampada, mas dá pra ver, uma CG Titan chumbo, dá pra perceber aqui, ó, o tanque chumbo, todos os detalhes da moto. Então, final 68 ali da placa, se você vê essa moto, já entra em contato imediatamente com a polícia, tá? Mas atenção, eu tô recebendo uma informação, tá confirmado isso, Lu? Atenção, uma família acaba de deixar a delegacia lá na cidade de Bela Vista do Paraíso. Isso mesmo. Para registrar o desaparecimento de uma terceira pessoa, Lu. Exato. O Wesley acabou de apurar essa informação lá de frente da delegacia. Não, bora com o Wesley então ao vivo. Bota o Wesley aqui pra mim, por favor. Wesley, a gente tem nesse momento o Alaor desaparecido. Bota aquela foto dos dois aqui pra mim. O Alaor que segue desaparecido de Bela Vista do Paraíso. O Gustavo, que estava desaparecido, que teve o corpo encontrado ontem no Ribeirão Vermelho na hora do almoço. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a família do Gustavo. Ele está sendo velado nesse momento em Porecatu. Leonardo Pelissou já está lá. E agora a informação de um terceiro desaparecimento na região. Um terceiro desaparecimento lá em Bela Vista do Paraíso. Bota o Wesley aqui. A família acabou de sair da delegacia, Wesley. Isso é uma informação que nós não tínhamos. É uma informação que chega agora. O que está acontecendo por aí? Bela Vista, que é uma cidade tão pacata, tão tranquila, Florestópolis, toda essa região. O que está acontecendo? Será que tem relação entre todos esses desaparecimentos? Eu acho que isso muda todo o foco de investigação da polícia. O que é que você sabe desse terceiro caso, Wesley? Apuramos aqui com exclusividade, inclusive, viu, Juliano? Estou aqui em frente à delegacia de Bela Vista do Paraíso, junto com o repórter cinematográfico Lucas de Jesus. E agora há pouco, essa família saiu daqui, ó, da delegacia de Bela Vista do Paraíso. O Cleiton Fernando dos Santos, 42 anos, está desaparecido. É morador aqui de Bela Vista do Paraíso, morador do bairro Santa Terezinha. O detalhe, ele tem 42 anos e, segundo a família, infelizmente, né, o homem que é usuário de drogas e até agora não foi encontrado. Terça-feira à noite ele deixou a casa dele, aparentemente estava tudo bem, ele não teria falado para onde iria, nada de anormal estava acontecendo, e quando ele sai da residência, a família estava na expectativa que ele voltaria a qualquer momento. Os familiares, inclusive, estão chocados com o desaparecimento dele e preferiram não gravar a entrevista, mas nos forneceram, inclusive, uma foto do Cleiton Fernando dos Santos, 42 anos, que também está desaparecido aqui em Bela Vista do Paraíso. Então é uma informação exclusiva que nós apuramos aqui em frente à delegacia, no trabalho junto com o repórter cinematográfico Lucas de Jesus. E quem tiver informações sobre o Cleiton, sobre o Alaor, a polícia pede por denúncias, os números 181 ou 190 neste momento. Importantíssimas denúncias, que sempre são anônimas. Juliano.
Com certeza, informações com relação também à autoria do crime contra o Gustavo. Então, olha, o Cleiton, que você está vendo aí, 42 anos. Você está vendo imagens ali de agora há pouco, ó, em frente à delegacia ali atrás do carro, o Wesley está conversando com a família, tá? São imagens de minutos atrás que mostram o Wesley conversando com a família. Eles optaram por não gravar a entrevista, mas passaram esses detalhes. E tem uma coisa, Wesley, que é importante a gente ressaltar. O Cleiton, que está aqui no telão comigo aqui, ó, ele foge completamente do perfil dos outros dois. Porque a gente está falando do Alaor de 18 anos, do Gustavo de 20, o Cleiton já tem 42 anos. A gente está falando de um outro perfil, de uma outra faixa etária, mas a família te deu mais evidências de ameaças, de problemas, de discussão em família. Reforça tudo isso porque, eu repito, a gente está falando de alguém de 42 anos. A gente está falando de uma diferença já de 20 anos para os outros dois. A gente está falando de dois jovens. Com 42 anos, a gente já está falando de um senhor. Já está falando de um rapaz formado já. O que mais a família te disse, Wesley? O que mais a família te disse deve ter contado lá dentro no registro dessa ocorrência para o delegado. Tudo foi passado, inclusive aqui para a delegacia de Bela Vista do Paraíso. O boletim de ocorrência já está registrado, ou seja, neste momento o caso é investigado como um desaparecimento do Cleiton, que não é visto desde terça-feira. A família disse, Juliano, que infelizmente ele é usuário de drogas, então pode ter ligação com esse uso de drogas. A família acredita que pode ter algo nesse sentido, que talvez ele esteja até perambulando aqui pelas ruas da cidade, ou também pode ter sofrido, né, algum tipo de crime, algo nesse sentido, que é o que a família espera que não tenha acontecido. No entanto, nós estamos aqui em frente à delegacia de Bela Vista do Paraíso. Neste momento, o Dr. Marcos Rubira, junto com a equipe de investigadores, trabalha, né, de forma, intensa aqui para poder ter essas informações, para poder concluir esses inquéritos. Eu já disse, repito, o Dr. Marcos Rubira estava em férias, tinha mais 20 dias de férias. Ele estava, Juliano, no estado de Goiás. Para você ter ideia, como esse caso do Alaor tem uma grande repercussão, inclusive um peso para a Polícia Civil, né, que trabalha neste momento para poder elucidar esse caso, o Dr. Marcos Rubira interrompeu as férias dele. Ele veio para Bela Vista do Paraíso para poder continuar